Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E o nosso convidado de hoje é o novo parceiro do canal Conversas de Paz e Esperança, que é o Frei Gilvander. É isso mesmo, nosso programa agora é transmitido pelo nosso canal, pela TV Causas da Vida e também pelo canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, Frei Gilvander Moreira, nossa Conversas de Paz e Esperança. Que beleza, Daniel e Gino. Gratidão pelo convite. Olá, bom dia, boa noite, ou boa tarde para quem vai nos acompanhar aqui. Uma alegria, uma grande responsabilidade estar com você aqui, meu irmão. Estamos quase no final do primeiro mês de 2025, mas eu quero ainda desejar um feliz e sublime 2025 para você, Daniel. Parabéns por estar coordenando esse programa aqui semanalmente, né, criando e ampliando a voz aí por tantos direitos, e também um feliz e sublime 2025 para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Frei Gilvander não sabe a emoção, a alegria, porque eu sou uma pessoa que admiro muito o seu trabalho desde os tempos de seminarista. Já tivemos muitos encontros, já estivemos em muitas lutas, em muitos encontros de comunidades de base, em muitos encontros do Fórum Social Mundial. Já nos topamos em Belo Horizonte, em algumas ocupações, e agora estamos aqui diante da tela, fazendo uma conversa de paz e esperança. Que maravilha, estou muito feliz por isso, viu, meu amigo? Que beleza. Você em Brasília, na capital das grandes decisões, né? E eu em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Uma alegria rever você virtualmente. Tenho a maior admiração e respeito. Você, Daniel, é um guerreiro, um grande companheiro que semeia realmente paz e esperança, com justiça, com amor. Uma alegria estar junto com você novamente, meu irmão. Frei Gilvander, as pessoas devem estar perguntando assim, quem é esse amigo do Daniel e Gino, que certamente conhecem você muito mais do que eu, mas algumas pessoas talvez ainda não conheçam a sua história bonita, de tantas coisas que você já fez, e daquela pessoa que você é, um frade carmelita descalço, e aí andando... Calçado, você é calçado. Olha aí, tem coisas até que eu confundo ainda. Meu caro, fale quem que é o Frei Gilvander para as pessoas te conhecerem por aqui também no nosso canal. Uai, Daniel, primeiro que no último dia 2 de outubro eu completei 61 anos, então já estou há mais de um ano dentro do Estatuto do Idoso, né? Mas quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu gosto de começar brincando. Falo, olha, eu sou um camponês criado na roça, saí da roça, mas a roça não saiu de mim, né? Então, Daniel e Regina, eu nasci no interior de Minas Gerais, num município pequenininho, na zona rural do município de Rio Paranaíba, que tem também o rio, né, que junta com o Rio Grande e forma o Rio Paraná, mas foi criado no noroeste de Minas Gerais, nos municípios de Unaí e Arinos, né? E na minha infância, na minha adolescência, Daniel, algo me marcou profundamente, porque junto com o papai e a mamãe, minha irmã, meu irmão Silvânio, minha irmã Rosimar, nós tocamos roça à meia durante 7 anos, né? Tanto no município de Unaí, onde teve aquele brutal massacre dos fiscais, né? E também no município de Arinos. E nesses 7 anos tocando roça à meia, o fazendeiro dizia que ele era o dono da fazenda, dava semente de milho, feijão, arroz, e nós entrávamos com a força do trabalho, com o suor, e de sol a sol, a gente plantando.
Só que no momento da colheita, duas espadas de dor transpassavam meu coração. Quando eu via o fazendeiro chegar com um caminhão, eram 11h11, 11h13, até o barulho do caminhão ainda aparece nos meus ouvidos ainda, né? Isso aí é lotado de feijão, de milho. Mas aí, em vez do fazendeiro levar apenas metade da nossa produção, ele acabava levando quase a totalidade da nossa produção. Por quê? Do plantio à colheita, a gente acumulava uma dívida numa venda que o fazendeiro tinha ao lado da casa grande, né? E quando faltavam as coisas lá em casa, a mamãe, minha querida Leontina, dizia: Gilvander, vai lá na venda do fazendeiro e compre lá açúcar, café, machado, enxada, uma roupa, um chapéu, uma botina. E eles iam anotando numa caderneta. E a gente pagava aquilo no final da colheita com eles em feijão, né, em arroz, em milho. E só depois, fazendo o ensino médio em Brasília, com a professora Cida, professora de História, foi que eu aprendi a ler de forma crítica e descobri que o fazendeiro cobrava de 4 a 5 vezes mais caro do que se a gente fosse comprar lá na cidade, em Arinos ou em Unai. E quando eu via o fazendeiro levando a nossa produção, duas espadas de dor transpassavam meu coração e aí saía 2 gritos. Um dizia assim: Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus não quer isso. E outro grito que eu escutava dentro de mim mesmo era: isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Então, Daniel, tendo sido marcado por essa experiência de exploração dos fazendeiros, né, da iníqua e brutal concentração da terra no Brasil, né, eu, assim, criei em mim uma indignação diante das injustiças que se reproduzem cotidianamente no nosso querido Brasil. Então, motivado por isso, eu acabei entrando no seminário, primeiro em Brasília, em Taguatinga Sul, né? Frei Felisberto foi o meu primeiro formador, fiz aí o ensino médio, depois fiz o noviciado no sertão do Pernambuco, que foi uma maravilha, porque aprendi demais, e aprendi a amar, admirar e respeitar o povo nordestino, isso ainda há 40 anos atrás, 1984. Depois fiz 5 anos de filosofia na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, e enquanto estudava fazendo filosofia, estava na Pastoral das Favelas lá, fazendo círculos bíblicos, aí aprendendo com o Frei Carlos Mestres, que também é carmelita da nossa província, como ligar a fé com a vida, né? E aí uma filosofia bastante crítica me ajudou muito no meu processo de formação. Depois tive a alegria de ir para a capital de São Paulo, onde fiz 4 anos de teologia, na linha da teologia da libertação, e aí terminei o curso de teologia apaixonado pela Bíblia, né, porque a carga horária de Bíblia era muito forte, os professores muito libertadores, e também porque eu tenho a graça de ter na nossa província o Frei Carlos Mestres, né, que é um holandês brasileiro que está há quase 70 anos no Brasil, ou mais. Que está lá na sua terra, né? Que está em Unai. Está morando em Unai agora, pertinho de Brasília aí, né? Já escreveu mais de 70 livros e ajuda a gente ler e interpretar de forma libertadora, militante, transformadora, ecumênica e macroecumênica os textos bíblicos, né? Depois, com essa paixão, fui formador de seminário também durante uns 6 anos, e depois já de 3 anos, após ter sido ordenado como padre, né, eu fui para Roma e fiz um mestrado em exegese bíblica. Eu voltei no ano de 2000, e aí de 2000 para cá estou morando em Belo Horizonte, sendo missionário ambulante em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, na região metropolitana, né, mas acompanhando várias lutas como agente pastoral e assessor da Comissão Pastoral da Terra, também na assessoria do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? Aliás, hoje eu estava aqui revisando textos, porque nós estamos escrevendo um livrinho
texto base para o mês da Bíblia desse ano agora, que é sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né, mês de setembro. Então, assim, esse é o meu percurso. E fiz doutorado também aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, e minha pesquisa de doutorado foi sobre a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana. Então, resumindo, Daniel, eu, assim, aprendi muito com os livros e nos bancos escolares, mas, como dizia o nosso querido Dom Luciano Mendes, nos últimos anos da vida dele, uma vez eu perguntei, Dom Luciano Mendes, com a agenda tão cheia, com tantas viagens e compromissos que você ainda tem tempo para ler livros? Eu falei, Frei Gilvander, já li livro demais, agora eu estou lendo as pessoas. Então, eu aprendo muito com o povo das periferias, das ocupações camponesas, das ocupações urbanas, né, das lutas pelos direitos humanos fundamentais, pelos direitos socioambientais. É um pouco por aí que eu estou dedicando a minha vida, Daniel. E o seu testemunho de vida, bastante engajado, um testemunho de profecia, muito bom as pessoas saberem que tem um embasamento teórico, teológico, pastoral e de inserção que reconhecidamente há poucos presbíteros e frades que têm um engajamento nessa envergadura, com todo o amor e carinho que a gente tem por todos os frades e padres da nossa amada terra brasileira, mas a gente realmente encoraja que o seu testemunho possa inspirar outros frades a esse engajamento, que é realmente algo importante para a nossa época e para todas as épocas. Gratidão pela sua bondade, sua generosidade, Daniel. De fato, nas últimas décadas, né, nós estamos passando por assim, um achatamento do nível cultural do povo muito grande, né? O processo educacional também sendo enfraquecido, né? Então, assim, o papai dizia que uma grande paixão dele era não ter podido estudar. E eu, eu só pude começar a estudar com 9 anos de idade, mas eu assim, adquiri uma paixão e um amor muito grande pelos estudos. Se eu pudesse ficar o tempo todo assim, dentro de uma biblioteca e também no meio do povo empobrecido, juntando as duas coisas, é uma maravilha. Porque eu sinto hoje que, infelizmente, a formação dos padres, hoje, ela está muito enfraquecida, né? Para começo de conversa, filosofia, 2 ou 3 anos, né? Teologia, eu fiz 4, hoje muitos cursos de teologia estão reduzidos a 3 anos. E hoje, com tanta coisa para distrair as pessoas que gostam do nível da internet, o nível cultural hoje está deixando a desejar, e a responsabilidade é muito grande, né? E eu sigo isso como princípio, né? Como tem um ditado popular que cego guiando cego pode dar problema. Então, assim, ainda mais que a gente milita nesses assuntos complexos, luta pela terra, luta por moradia, luta por preservação ambiental, luta por direitos humanos fundamentais, luta contra as discriminações. Então, a gente tem que estudar muito, né? Não pode ser só de boa vontade, não, porque só de boa vontade a estrada para o inferno está pavimentada, né? Como você diz, Frei Gilvander, o que está por trás das nossas imagens aqui, aí do seu lado também aí, não é enfeite, é algo da vida. E, meu amigo, eu há 2 semanas atrás trouxe aqui do programa um companheiro, Henrique Torres, para a gente conversar sobre o tema dos desafios da classe trabalhadora para 2025. E a gente discutiu muitos aspectos que englobam os trabalhadores e trabalhadoras da cidade. E a gente quer ouvir de você quais seriam os desafios da classe trabalhadora campesina para 2025. Tudo que a gente enxerga e vê por aí. Fala para nós, Frei Gilvander,
um militante da Comissão Pastoral da Terra, com toda essa biografia maravilhosa, com experiência e com base teórica para nos contar sobre quais são esses desafios. A palavra é sua. Oh, Daniel, olha, os desafios da classe camponesa são imensos, né? E hoje, primeiro, preciso considerar assim que a classe camponesa hoje ela é muito plural, né? Envolve os sem terra, os boias frias, os assalariados, os pequenos proprietários, né? Os atingidos por barragens, os povos e comunidades tradicionais, né? Povos tradicionais, nós temos mais de 300 no Brasil, não só de povos indígenas, são mais de 330, e as comunidades tradicionais são milhares, então tem uma diversidade muito grande. Mas, Daniel, a gente sente hoje, diante da conjuntura dramática pela qual passa o Brasil e o mundo, né? Com o capitalismo não apenas explorando, mas superexplorando, não apenas a dignidade humana, mas superexplorando os bens naturais, né? A mãe terra, a irmã água, a biodiversidade, né? Provocando essas mudanças climáticas, né? Esses eventos extremos cada vez mais letais e frequentes, né? Em Minas Gerais, nesses dias mesmo, mais de 40 mortos em todo o estado. Aí eu fico indignado quando fala assim, a chuva está castigando, a chuva está matando. Isso é mentira, né? Conforme está na Bíblia e em vários outros textos bíblicos e na oralidade de tantas religiões, o Deus da vida faz chover sobre os bons e sobre os ruins, né? Aqui hoje mesmo está no jornal em Minas Gerais dizendo que tem quase 600 mil pessoas, famílias em Minas Gerais vivendo em área de risco. Todas são famílias sem terra e sem moradia, quer dizer, são forçadas a viver nessa situação, né? A devastação ambiental crescendo demais, né? O agronegócio cada vez mais brutalmente devastador sob todos os aspectos, né? O hidronegócio, né? Assim, o comércio da água. Eu, Daniel, quando comecei a ouvir, eu ainda era jovem, e as pessoas começaram a falar em comprar água, comprar um copo de água, comprar uma garrafa de água, eu achava isso uma coisa estranhíssima. Falei, gente, água é dádiva de Deus, é fonte de vida, cai das nuvens, é Senhor natural. Vender água, então, assim, o hidronegócio, o comércio da água, a água está privatizada de uma forma brutal, né? Em Minas Gerais, no Pará, em vários outros estados também, a gente está padecendo muito o tal do minério-negócio, né? Então, agronegócio, hidronegócio, minério-negócio. Minas Gerais mesmo está profundamente devastada pelas mineradoras, né? E um Congresso Nacional 80% do centro-direita e extrema-direita, né, como impondo assim, tornozeleiras no governo federal do presidente Lula, muito forte, a maioria dos governadores. Então, assim, nós estamos nessa conjuntura toda, os desafios são muito grandes, né? Primeiro porque a superexploração do sistema do capital no Brasil, ela se embasa no aprisionamento da terra, né? Na minha pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra, enquanto pedagogia de emancipação, eu bebi muito naquele grande sociólogo José de Souza Martins, que tem um livro Cativeiro da Terra, que quem não leu, eu sugiro ler. Quem leu precisa ler segunda vez, quem leu 3 vezes tem que ler 5, 10 vezes. Eu brinco com as pessoas, quem não lê esse livro não vai entrar no céu, porque ele mostra... Vou colocar aqui na inscrição do programa. Cativeiro da Terra, do José de Souza Martins, é um livro assim que abre os olhos, cura a cegueira e mostra que o aprisionamento da terra, né, o cativeiro da terra, essa mercantilização da terra, isso é uma coisa brutalmente injusta, é incondicional, porque na prática não se respeita a função social da propriedade, é antibíblica, porque a Bíblia propõe o tempo todo que a terra pertence a Deus. Aliás, a campanha da Fraternidade de 1986, que gerou a Constituinte,
né, que fez um grande debate no Brasil, que ajudou muito a inscrever na atual Constituição os princípios da dignidade humana, da função social da propriedade, a prescrição para se desapropriar os latifúndios, né? Tudo isso fruto dessa mística. Então, a gente vive, assim, uma estrutura profundamente, brutalmente injusta e pecaminosa, socialmente, economicamente, né? E aí a gente vê só isso aumentando. Então, diante desse cenário, os desafios são grandes. Eu poderia listar aqui vários, né? Primeiro, a gente sair do marasmo de lutas sociais que estamos, né? A experiência das lutas por direitos no Brasil nos últimos 524 anos demonstram que todos os direitos conquistados até aqui frutos de muitas lutas coletivas, lutas sociais, lutas concretas, né? Custou muito suor e muito sangue também, né? Nos 524 anos de Brasil, de colonização no Brasil, são milhares de mártires, né? Então, a gente não pode, a classe camponesa sabe disso, eu queria alertar nesse sentido aqui, a gente não pode acreditar que salvador da pátria, que só Lula, que só Alexandre de Moraes, ou que só uma minoria de eleitos aí da esquerda vai salvar a pátria. Não vai. A gente tem que ter formação de base, organizar em todos os cantos e recantos, em todas as ocupações, nos acampamentos, nos pré-acampamentos, nos assentamentos, né? Fortalecer a luta dos povos indígenas por uma questão dos sagrados direitos deles, né? Temos que conquistar na unha, na garra e na luta, né, a demarcação e a titulação de todos os territórios dos povos indígenas, povos originários, de todos os povos e comunidades tradicionais, né? E isso por uma questão de justiça econômica, social, e também para impedir a queda do céu, como diz o grande xamã do povo Yanomami, Davi Copenalva, né? Porque o capitalismo no campo ele está precipitando a humanidade, especificamente o povo brasileiro, para o abismo, né? Porque a gente tem que vencer. Então, a gente tem que resgatar e fortalecer a luta pela reforma agrária, a luta pela demarcação de todos os territórios dos povos indígenas, dos quilombolas e de todos os outros povos tradicionais. Temos que ampliar e fortalecer a agricultura familiar na linha da agroecologia. Nesse sentido, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que na última década assim diminuiu muito a intensidade da luta das ocupações, mas está dando um exemplo vital e importantíssimo, que é mostrar que o modelo de reforma agrária que nós precisamos é na linha da agroecologia, para que os camponeses sejam emancipados. A gente tem que frear de uma forma muito forte o agronegócio, porque o agronegócio é uma mentira, é uma máquina de matar. O agronegócio é financiado pelo governo, né? Se a gente for analisar, só isenção, o agronegócio não produz comida, produz commodities, né, para alimentar vacas, para alimentar porcos, frangos na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Oriente Médio, né? Ele não é sustentado pelo Estado, né? Porque tem financiamentos com juros baixos, não paga ICMS, porque a famigerada Lei Candir, aprovada há 26 anos atrás, né, deixou o Estado brasileiro, né, União, estados e municípios deixaram de arrecadar mais de 700 bilhões de ICMS, né? Por exemplo, agora teve que fazer uma nova renegociação das dívidas do Estado aí. É isso, uma dívida de 700 bilhões de reais é o mesmo que o agronegócio deixou de pagar em ICMS, né? Agronegócio que vai desertificando os territórios, envenenando a terra, as águas, o ar e a comida com o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Um absurdo isso aí. Outro desafio, Daniel, que eu sinto, é a gente fortalecer o trabalho de base,
porque as lutas concretas e coletivas, elas só se engrenam se a gente tiver realmente um trabalho de base, de militância no meio do povo, sem terra, na sua ampla multiplicidade, né? E coladinho com os periféricos, periferizados também da cidade, né? A luta pela reforma agrária, a luta do campo e da cidade, né? O desafio da preservação ambiental, né? Eu, que fui criado na roça, quando eu era criança e adolescente, com foice e machado, cortando mata para a gente plantar milho e feijão, sendo escravo dos fazendeiros. Hoje, Daniel, eu não tenho coragem mais de cortar nenhuma árvore, porque hoje eu tenho a convicção, e já aprendi com os queridos povos indígenas, com os povos tradicionais, que toda árvore é sagrada, né? Toda árvore é uma usina produtora de oxigênio, toda árvore é uma usina absorvidora de gás carbônico. Quanto mais árvore no ambiente, mais oxigênio, mais chuva, mais umidade. Quanto menos árvore, mais desertificação, mais poluição, mais morte, né? Então, a gente tem que também fortalecer a luta camponesa para forçar o governo a mudar a política econômica, porque não pode assim, continuar dando uma migalha para a agricultura familiar e fazendo reforma agrária a conta-gota e incentivando aos quatro ventos o agronegócio. Então, é por aí, e nós temos uma urgência, porque, inclusive, os cientistas, né, daquele painel intergovernamental da ONU estão dizendo que todas as previsões estão se antecipando, porque os eventos extremos estão cada vez mais extremos, mais dramáticos e mais frequentes e mais letais. Então, é uma questão de salvar a humanidade. E a experiência histórica dos últimos séculos demonstra que a classe camponesa é vital e foi decisiva em todas as revoluções que aconteceu, na Revolução Soviética, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, na Nicarágua, e todas as experiências. O campesinato é aquele que produz alimento saudável, né, preserva o meio ambiente, gera emprego, porque o agronegócio não gera. Então, caminha por aí. A lista é grande de desafios. É grande. Por aqui, Daniel. Eu estive no Amapá ano passado, né, mais no final do ano, fui participar do NJ e também fazer uma visita de preparação, um encontro de jovens da América lá no Amapá. E a gente pôde conviver ali com as comunidades ribeirinhas. E era muito interessante o aprendizado que a gente teve sobre essa questão que você falava das árvores, né? Não só árvores, mas a diversidade das árvores. Os açaizeiros que eles plantam, os pés de açaí que davam frutos mais gostosos eram aqueles que estavam convivendo com outros tipos de árvores ali no meio daquela floresta onde os povos ribeirinhos conviviam, ali na foz do Rio Amazonas. Foi uma experiência riquíssima para Giovanni, e eu, como você, estou convencido de que hoje a gente cuida do planeta, das águas, das florestas, cuida da diversidade, da produção agrícola que se dá com a agricultura familiar, não é de outro modo, ou a gente está fadado à desertificação, ao fim da humanidade, a eventos climáticos mais absurdos do que esses que a gente já está vivenciando. Frei Giovanni, o tempo nosso avançou bastante, mas eu queria que você, na conclusão das suas palavras, dessa nossa conversa de hoje, ainda nos trouxesse um dado que eu estou muito curioso. Eu acompanhava ano a ano a questão dos conflitos da terra. Você é da CPT, né? Esses conflitos de terra que ceifam vidas humanas, lideranças do campo, elas ainda continuam? Houve alguma mudança? Houve alguma melhora? O que existe aí na realidade brasileira a respeito dos conflitos do campo na atualidade? Daniel, a Comissão Pastoral da Terra, desde 1985, publica anualmente, era chamado Cadernos de Conflitos, mas virou um livro, e ele era fininho assim, a ano ele vai engrossando e aumentando de tamanho, né?
que é assim, um diagnóstico, uma radiografia dos conflitos no campo e das violências, né? Então, no final do ano passado, a Comissão Pastoral da Terra divulgou dados parciais do primeiro semestre de 2024, e agora, em abril, será o lançamento do livro referente aos conflitos do ano passado, né? No número de assassinatos, o primeiro semestre do ano passado diminuiu um pouco, só que, se a gente for ver de forma global, tem até um livro que me chamou muita atenção, produzido aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, pelo grupo Gesta. O título do livro é mais ou menos assim: 1000 formas de matar. Então, assim, a Comissão Pastoral da Terra, a gente percebe que no campo brasileiro hoje tem assim, ampliado muito o número de violências em cima do campesinato, né? Uma forma que é a mais estridente é o assassinato de lideranças, né? Mas o trabalho escravo continua muito forte, né? E aí as regiões do tal do Matopiba, que é onde o Cerrado está sendo devastado, né? No Maranhão, Piauí, no Ceará, na Bahia, Tocantins, tem uma incidência muito grande do trabalho escravo. O estado de Minas Gerais também, nos últimos 10 anos, entrou quase todo ano como campeão na incidência de trabalho escravo. Depois também os conflitos por água têm aumentado drasticamente, porque está aumentando a devastação promovida pelas mineradoras, a devastação do Cerrado também, trazendo a crise hídrica muito grande, né? A questão do envenenamento dos agrotóxicos, né? Esse é um dado que muito estridente, assim, que a CPT vai apresentar agora em abril, é que no Brasil tem, assim, de uma forma não declarada, meio na surdina, uma brutal epidemia de câncer e de Alzheimer, né? Que hoje os dados das universidades indicam que a cada ano são mais de 250 mil pessoas que são mortas ou de câncer ou de Alzheimer, quer dizer, e a maioria disso produzidos pelo uso exagerado de agrotóxicos, né? Então, essa é uma violência brutal que está acontecendo no campo brasileiro. Outro aprisionamento da água, né? As águas cada vez mais privatizadas em todas as comunidades que a gente anda pelo Brasil afora, a gente vê assim, a falta d'água. Você citando aí a sua experiência do Amapá, o ano passado, em março e abril, eu tive também a alegria e a responsabilidade de fazer missões no interior do estado do Pará, nas comunidades ribeirinhas do rio Tapajós, e depois, em abril, lá no sul do estado do Amazonas, na diocese de Humaitá, na beira do rio Madeira, dois grandes aortas da Amazônia, né? E assim, o depoimento do pessoal é dramático, como é que o povo está na beira de uns rios gigantes daqueles, sem água, sem saneamento, e mais de 6 meses no meio do fogo e da fumaça, e devastação para todo lado, e os fazendeiros devastando a floresta. E um outro dado que eu termino, para não alongar muito, Daniel, também uma coisa muito grave que está acontecendo em vários estados, e prioritariamente em Minas Gerais, é a tal das energias que se diz alternativas. Então, assim, a produção de energias através das placas solares, né? Ou então das eólicas, que está devastando a Bahia, o Nordeste. Diz que são sustentáveis, mas não é, porque causam um grande êxodo rural e uma devastação ambiental muito grande. Só em Minas Gerais são milhares e milhares de terras onde estão passando o trator, não deixa nenhuma árvore, e colocando, por exemplo, só no município de Arinos, onde eu fui criado, está lá um desenvolvimento, um projeto de mais de 100 mil hectares para colocar placas solares, né? E aí os estudos da UNB, aí de Brasília, já diz que só isso aí vai aumentar a temperatura em mais 1 grau, aumentar mais a incidência de câncer. Então, nesse livro da CPT, faz referência a isso também, né? É um alerta, né?
Um dado que eu não sabia. Jesus Cristo foi crucificado naquela grande sexta-feira da paixão, né? Mas os capitalistas, os agronegociantes, os hidronegociantes e a turma das mineradoras continuam fazendo uma brutal sexta-feira da paixão no nosso querido Brasil. O que nos alegra e nos dá esperança é porque em todo canto tem sementes de resistência, de luta, construindo uns domingos de ressurreição que passa necessariamente pela partilha, pela socialização, pela democratização da terra, reforma agrária, agricultura familiar, preservação ambiental, respeito à dignidade humana e social, por aí. Daniel. Que bom. Então, deixa a sua mensagem final para a gente concluir agora o nosso programa de hoje. Oi, Daniel, minha mensagem final está lá na Bíblia, a partir do livro de Lamentações, capítulo 3, que se a gente vai observar bem profundamente, o ditado popular fala assim que quando a gente está numa crise muito grande, a gente tem que buscar uma luz no fim do túnel, né? Mas lá no livro das Lamentações, capítulo 3, diz que há luzes também dentro do túnel escuro. Então, por mais violência que o capitalismo, os capitalistas, os agronegociantes, os hidronegociantes e os mineronegociantes estão promovendo, e a extrema-direita e os fascistas, em todos os cantos, em todas as pessoas, mais ou menos também tem luzes, né? Experiências de ética, de justiça, de solidariedade, implementando uma grande rede. E eu tenho esperança que, se a gente continuar acreditando na humanidade, e superando o antropocentrismo, vendo também a dimensão divina e sagrada de toda a natureza, toda a biodiversidade, nós podemos, sim, superar essa máquina de moer vidas que é o capitalismo e construir uma sociedade socialista, com justiça, com amor, com ética e com solidariedade. Por aí, Daniel. Que maravilha. Frei Gilvander no Conversas de Paz e Esperança desta noite. Vocês poderão conhecer muito mais coisa do trabalho do Frei Gilvander no canal Frei Gilvander na luta por terra e por direitos. Vocês conseguem acompanhar no Facebook, conseguem acompanhar no YouTube. Então, pesquisem aí Frei Gilvander. E, claro, eu anotei aqui um livro, ele fez um livro agora recentemente, gente. Olha aqui, ó. Fé Política, Bases da Relação Íntima entre Fé e Política. Vocês podem adquirir pelo site, que está aqui passando na tela, mas eu também vou deixar aqui na inscrição. É muita coisa que a gente tem que aprender com o Frei Gilvander. Frei Gilvander, é uma honra tê-lo aqui nesta noite, no Conversas de Paz e Esperança. Tenha uma boa noite a todos e todas, e até nossa próxima Conversas de Paz e Esperança. Um abraço. Tamo juntos, meu irmão. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.